Uma das particularidades da Fazenda da Esperança e suas obras é a participação das irmãs franciscanas de Sissem. Elas fizeram uma aliança conosco e dedicam-se fielmente a atividades com internos, acolhidos e acolhidas, fazendo um trabalho de mãe para eles. O primeiro programa que mostramos essas atividades foi ao ar no dia 27 de dezembro de 2003. No final, Irmã Rosa, Madre Superior em Guaratinguetá, São Paulo, conta um pouco sobre esse trabalho tão importante. Você vai assistir agora mais um programa Fazendo Esperança. A história da recuperação de jovens através da Palavra de Deus e do trabalho na Fazenda da Esperança. Hoje no programa Fazendo Esperança, nós vamos de novo ter um encontro com as irmãs que trabalham na Fazenda da Esperança. Hoje, em especial, as irmãs da congregação de Sissem. Essa congregação é composta de irmãs muito corajosas. Elas deram um passo muito grande. Elas tinham escolas grandes, um trabalho muito bonito. Deixaram tudo para reencontrar a origem da vocação delas. Eu fiz uma opção para as missões da África e... Então, a condição para que eu pudesse fazer essas missões na África seria conviver diretamente com as meninas, morando na mesma casa, trabalhando com elas, dormindo no mesmo quarto. No primeiro momento, eu me choquei um pouco, porque eu não... Mas como que eu vou conviver com meninas dependentes de droga, né? Os primeiros meses que eu fiquei... primeiros 15 dias, pelo menos, foi difícil, porque eu estava acostumada com um trabalho assim de escola, como direção da escola, tinha que viajar muito, ver os documentos e relacionamento com os pais, relacionamento com os alunos. De repente, eu me vejo sentada, fazendo crochê e bordado ponto cruz junto com as meninas. Foi um tanto difícil, mas aos poucos eu percebi que aquela parada para mim estava sendo muito bom para a minha vida espiritual. De um ativismo que eu tinha lá fora, agora eu estava voltando para o meu próprio ser religioso. Elas são franciscanas e queriam fazer a mesma experiência que Francisco, de conviver entre os mais pobres. E elas deixaram tudo para vir morar na fazenda junto conosco. Elas fazem um trabalho muito lindo com as meninas, com os meninos. São uma presença de Maria, uma presença de mãe. Traz todo aquele aspecto mariano para a fazenda. Elas trabalham mesmo junto com eles. Algumas trabalham no jardim, outras trabalham na fábrica com as meninas. E todas elas dão um atendimento a eles de escutar. Muitos meninos que querem ir embora, depois que conversam com as irmãs, resolvem recomeçar a caminhada. É muito interessante ver o trabalho delas. Hoje vocês vão ter a oportunidade de ver o dia a dia delas junto com os jovens. Nosso carisma é abraçar Jesus encarnado, crucificado e ressuscitado na espiritualidade de São Francisco, vivendo em comunidade. E a gente expressa isso através da vida de contemplação, de comunhão, que é a vida comunitária, e na missão. E as obras que as atividades, a gente trabalha nas pastorais das paróquias e em meios de inserção entre os pobres, também em creches com crianças pobres, além desse trabalho com a Fazenda da Esperança, nessa parte de acompanhamento, espiritualidade e nossa presença em meio aos recuperandos e recuperandas. Nós trabalhamos aqui na Fazenda da Esperança mais no acompanhamento dos jovens. Também demos catequese, um pouco fazemos culto se precisar, mas o ponto mais forte é acompanhar pessoalmente, ouvir as histórias que sofreram, ajudar a se libertar um pouco das traumas
e assim tentar junto de construir uma nova esperança no coração deles, né? Junto com a força de Deus, né? O centro é a busca de Deus, né? Buscar um novo sentido, porque muitos deles não têm um sentido para viver, né? E especialmente a convivência da palavra também, para nós como franciscanos é o mesmo desafio, né? São Francisco falou, vocês devem viver o Santo Evangelho, né? Para mim, como para os outros irmãos, presente já de Deus, né? Já o nosso primeiro presente para quem vem e se depara direto com o amor 24 horas de plantão, que no caso é o amor das irmãs, né? Que elas suprem, né, a necessidade nossa da mãe, das irmãs nossas, né? Que nós estamos lá, da namorada, da esposa, né? Um ombro amigo, né? E alguém assim pra gente chorar, desabafar e alguém que acolhe mesmo assim as nossas dores e tem algo de bom para passar pra gente, né? A gente é tratada assim com respeito, com carinho, mas assim, eu falar um grande amor, né? Grande amor. O que eles não fizeram para a mãe, eles tentam fazer para nós. E caso assim, mais assim, que eles precisam falar mesmo, se abrir, aí os coordenadores, os padrinhos mandam falar com as irmãs. Isso acontece principalmente quando eles chegam na triagem ou estão assim, querendo ir embora, sabe? Com dificuldades, já passaram pelos padrinhos, pelos coordenadores e agora quero falar um pouquinho com a mãe. E de vez em quando eles aparecem. As irmãs são as nossas mães aqui, é o nosso colo, vamos dizer assim, porque quando a gente está com um problema sério, que a gente não consegue falar com um amigo, é uma coisa muito íntima, muito pessoal e às vezes que a gente se sente muito seguro no colo das irmãs. Elas são o nosso colo, que seria a nossa segunda mãe, vamos dizer assim. E aí começa então o nosso bate-papo devagarinho, não é uma coisa assim bem definida, uma coisa bem assim marcada, programada, mas é tudo assim leve, descontraído, sabe? Sem marcar muita coisa. As coisas vão acontecendo dia por dia no nosso encontro diário com eles. Às vezes eles não têm coragem de contar para os padrinhos, para os responsáveis, algumas coisas da vida deles, e para as irmãs eles se abrem. E na nossa casa, nós escutamos muitas histórias de dor, sabe? Tristes, né? Saudades da namorada, saudades da esposa, da noiva, da mãe, né? Falta disso, falta daquilo, né? A gente escuta com amor, fala pouco, tá? Daí um pouquinho estão lá outra vez à busca da companhia das irmãs. Principalmente como os meninos que ficaram muito tempo na rua, né, desde pequena, que têm experiências muito bonitas, que depois de um tempo elas se desenvolvem de um modo bem diferente, por causa da espiritualidade, trabalho também, porque na rua não se trabalha, né? Na rua faz outra coisa, enquanto está aqui é obrigado a trabalhar para saber qual é o pão de cada dia. Então, eu conheço uns que mudaram mesmo, se transformaram. Porque eu estou enfermeira, então eu ajudo neles nessa parte e elas acham bom. A hora que precisa puxa a orelha, dá conselho? Também precisa. Isso faz parte. Elas falam, vocês são nossas mães, né? Então a mãe também tem de dar puxar das orelhas dos filhos. Eu acredito todos que saem, nem se saem depois de 2 meses, 3 meses, elas levam alguma coisa. E por isso, mais tarde ou na visita, elas vêm. Não esqueçam da fazenda, não, nunca mais. Neste Dia dos Pais, surpreenda com o presente que a Fazenda da Esperança preparou especialmente para a pessoa que te ensinou a caminhar na fé. As camisetas Pai e Filho unem estilo, espiritualidade e muito amor. Com estampas cristãs, em diversas cores e tamanhos, são perfeitas para viverem juntos momentos especiais. E o melhor, ao adquirir, você ajuda na recuperação de milhares de jovens acolhidos pela Fazenda da Esperança. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade.
Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Olha, é uma coisa assim muito bonita e acho que não é tão difícil, porque já está assim dentro do carisma da congregação, viver, abraçar o Cristo crucificado, ressuscitado no dia a dia. E aqui a gente tem oportunidade 24 horas por dia para fazer isso. Então é continuar essa vida franciscana que eu já levava, eu já estou levando há 45 anos, mas continuar assim com mais intensidade ainda, com mais amor. É uma alegria muito grande saber que elas estão assim a todo momento disponíveis para a gente, nos apoiam em todos os sentidos. E elas têm assim, realmente uma afinidade muito grande com as meninas. Eu acho que elas são de uma importância assim, fundamental aqui para a gente, na recuperação da gente. Irmã, liga para minha mãe porque eu estou indo embora. Falou, o quê? Liga para minha mãe porque eu estou indo embora. Eu digo, não, meu filho. A minha função aqui é de acolher vocês, de receber vocês, de encaminhar esse trabalho junto com as famílias, tudo para a chegada. Quando é para sair, como é uma coisa tempestiva assim, então a gente espera que quando chegue o coordenador, chegue o responsável e daí vai resolver. Não, mas olha ali, tá daí. Falei, não, então vamos sentar. Daí sentamos, conversamos bastante, fui muito mãe, que passa a mão na cabeça e que diz as verdades também, falei bastante com ele, tudo. De repente passa um outro coordenador aqui, outro responsável, falei, fulano, olha, agora acho que você pode me ajudar nisso, né? A gente sabia que a gente não faz sozinho. Claro que é ele, me ajuda agora, conversa com esse rapaz aqui, continua. Ele falou, pode deixar comigo, irmão, tem um trabalho bom, eu vou levá-lo para o trabalho e no trabalho a gente vai conversando. Ótimo, quando foi à tarde na adoração eu já vi que ele estava. Tudo bem. Hoje de manhã eu falei, rapaz, como que está? Ele fez assim, legal, né? Eu falei, ótimo, Senhor, que alegria, que experiência bonita, não é? Mas é uma experiência assim que exige, porque eu tinha outra coisa para fazer, atendi 2 telefones nesse ínterim, tudo. Mas pensei, o mais importante é agora eu amar essa pessoa, amá-lo, e Deus vai mostrar o que ele quer, não é? E assim muitas vezes acontece isso. E a gente tem que ter paciência e saber, é o Senhor que opera, né? É Ele que fala. E eu não consigo ir embora daqui, eu já tentei ir embora uma vez, mas depois que eu não me coloquei os pés no chão mesmo, poxa, eu vou pra lá, vou fazer a mesma coisa. E vou perder tudo que eu ganhei aqui, que agora eu não sabia rezar um texto, agora já sei. Não tinha poucos amigos, só tinha porque tinha dinheiro para usar droga. Não tinha amigo, agora que eu tenho, que a irmã Micaela é uma mãe. Ela que fez esse jardim todinho aqui em volta. E dá conselho a gente quando a gente está com vontade de ir embora. Ela sempre é uma mãe pra gente que acolhe a gente quando a gente tá triste. Dá conselhos bons pra gente. É uma grande mãe mesmo. Tem o Márcio, tem os coordenadores responsáveis, que tudo é mais que um amigo pra gente, que ensina a verdade, né? Ensina a palavra de Deus, coisa que eu também não sabia o que era a palavra de Deus. Não tinha paz, a polícia vivia atrás de mim, vivia dando desgosto à minha mãe, perdi minha família, perdi meu trabalho por causa de droga, vivia assaltando pra poder me drogar. Chegou até um certo ponto que a minha mãe não aguentou mais, me colocou para fora de casa. Eu estava no meio da rua, passando necessidade, dormindo nas casas abandonadas, em pracinha. Chegou uma vez que a minha mãe soube, através de uma amiga dela, que tinha essa Fazenda da Esperança. Aí ela me convidou para vir para cá, eu peguei assim, eu não vou não, que eu não tô doido, nem tô doente para estar nessa fazenda. Eu não aceitei não, de primeiro impacto. E aqui não, me encontrei de novo, tô podendo ser um novo homem, que a minha mãe queria que eu fosse.
tá sendo muito bom para mim aqui. E não quero ir embora, não. É uma missão e um chamado de Deus. E eu disse um sim um dia e vejo que eu sou apenas um instrumento para que a graça de Deus possa chegar até eles. E eles possam fazer essa caminhada de fé, de amor, de esperança. Também como sou catequista, então, como Maria especialmente, assim do lado muito espiritual, né? E eles aprendem através dos diálogos, colóquios, esses encontros, né, orientação espiritual, depois a ter um bom relacionamento, um bom diálogo com as próprias mães. Uma experiência forte também foi de compartilhar a vida também, assim, com uma menina assim que era difícil de conviver. Mas assim, no momento em que eu parei assim para ver o lado bom dela, pra gente sentar e conversar, a gente descobriu tanta coisa na vida dela, assim, que a gente para refletir a vida, sobre o valor da vida mesmo, assim. E foi muito bom se ouvir ela também, sabe, não sei, uma troca de experiências que ajuda muito no crescimento da gente. E depois disso, como a gente cria um relacionamento assim de amizade, né, um carinho, e se torna muito mais fácil a gente entender o problema, a vida do outro, né? Porque só vendo de fora é fácil julgar ou falar que é bom, a pessoa é boa ou ruim, assim. Mas depois que você para, vê, conversa, você descobre o porquê da pessoa ser assim, ou porquê que a pessoa reage assim, a gente passa a entender melhor. Olha, a presença delas é importantíssimo. Eu acho que todas as fazendas deviam ter irmãs, porque a vida delas atrai muito os meninos. Então, eles aprendem novamente a pureza, né, de olhar a mulher com outros olhos, a parte masculina. A parte feminina tem elas como exemplo também, né, como mulher, né, como que deixaram tudo, né, para seguir Jesus, né. Então, eu acho que é um exemplo muito forte. Depois, elas são mães mesmo, mães espirituais nas fazendas. Eu realmente estou feliz de tê-las aqui, né? É bom, é muito bom ter a presença delas aqui. Quando a gente acorda de manhã, ver elas aí trabalhando no jardim, passeando, sempre alegre, feliz, bom dia, e pergunto como a gente está. Poxa, realmente, sabe, enche o coração, dá uma felicidade muito grande. Com eles dá para aprender muita coisa, por exemplo, ser mais humilde, reconhecer os próprios limites, pedir ajuda, estar sempre pronto para ver as necessidades dos outros, porque eles estão naquela situação de carência. A gente vê que eles são humildes, carentes até da salvação. Isso ajuda muito. Não são autossuficientes, estão precisando de libertação. Tem uma grande graça, porque na fazenda eu aprendi a ver nas pessoas um Jesus, né? Um Jesus abandonado, um Jesus que precisa da nossa ajuda. E também já pude fazer assim, uma experiência com uma casa de apoio Sol Nascente, né? Em Lagoinha, que faz parte também da obra social, né? Onde trabalhei 1 ano com os portadores. Para mim foi assim uma graça muito grande, né? Poder realmente conviver com essas pessoas que a sociedade hoje rejeita. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida,
e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Neste Dia dos Pais, surpreenda com o presente que a Fazenda da Esperança preparou especialmente para a pessoa que te ensinou a caminhar na fé. As camisetas Pai e Filho unem estilo, espiritualidade e muito amor. Com estampas cristãs, em diversas cores e tamanhos, são perfeitas para viverem juntos momentos especiais. E o melhor, ao adquirir, você ajuda na recuperação de milhares de jovens acolhidos pela Fazenda da Esperança. Elas são uma presença de coragem, de mãe, uma presença do divino entre nós. A primeira experiência que eu vi, que me marcou muito, foi um dia que eu estava presidindo o culto da palavra. Nós não tínhamos missa diária naquela época, né? Então cada dia era outra irmã que presidia o culto da palavra. E nessa celebração, quando eu comecei assim o ato penitencial, né, e alguns quiseram se manifestar publicamente, né, o pedido de perdão. Aí aconteceu um fato que para mim foi extraordinário. Naquele dia, um menino foi buscar pão, que aqui antigamente tinha uma pequena padaria, era sábado, e ele queria o pão do domingo, um pão doce, uma rosca. Aí o padeiro falou, não, hoje é o pão salgado. Amanhã, domingo, segunda-feira vai ser o pão doce. Eu sei que o menino ficou muito bravo com o padeiro, quase que brigou, sabe? Pegou uma faca, os outros já seguraram, sabe? Não houve nada de extraordinário, mas saíram brigados, separados, brigados, né? E na hora do culto, aquele que queria agredir, né, o padeiro, ele foi à frente e publicamente pediu perdão para todo mundo. E abraçou aquele menino. Então isso me marcou muito, muito na Fazenda. Aqui é o lugar que se manifesta a misericórdia de Deus. Quem está errado, procura mesmo viver o Evangelho, a Palavra de Deus, encontra um modo de ser manso, de ser humilde, aprende a pedir perdão, até publicamente. Então, para mim, esse começo de Fazenda aqui na Fazenda me marcou muito. E elas passam muita paz para a gente, uma realidade completamente fora da que a gente vivia. Na hora do aperto, vocês correm pro colo delas? Corremos. Corremos, porque a gente sabe que para qualquer coisa a gente pode contar com elas. Eu acompanhei faz pouco tempo uma menina na Fazenda. Ela teve uma vida de muita rejeição. A mãe dela foi estrupada e ela foi uma filha desse estupro, né? A mãe não aceitou, largou a menina com a avó. E a avó começou a jogar na cara da menina que ela é a favor na casa dela, porque não podia matar. Falou assim. E contou que a mãe quis abortar a menina 3 vezes e não conseguia. Não sei porquê, mas não conseguia. Depois se veio na casa da avó e o tio dela abusou ela, começou com 7 anos, né? E às vezes você escuta as coisas, né? E pensa, você falar o quê? Você vai falar o quê para uma criatura dessa? E no final ela falou, sabe, irmã, eu não sei por que viver. E nós descobrimos, mas isso foi um trabalho de várias conversas, né? Demorou bastante, que ela falou, no fundo, eu não sabia que eu tenho uma vontade mais funda do que morrer, eu tenho uma vontade mais funda de viver. Né? E assim, a gente fala de Deus, fala muito, mas eles é assim, uma experiência que me toca sempre no fundo do coração,
tem uma força muito grande de querer viver. Apesar de tudo, né? Viver e achar um sentido. Acho que é Deus mesmo, né? Que está morando lá no fundo, né? Então, o início realmente foi diante assim de uma busca de atualização, de renovação, que é normal, né, do desenvolvimento de qualquer obra. Então, nós, irmãs franciscanas de Sissem, estávamos buscando como continuar a nossa missão com a juventude, considerando que as escolas, que sempre foi a escola, a formação, sempre foi assim, o nosso grande foco, né, na missão com a juventude, isso não respondia mais, principalmente porque estávamos em cidades pequenas. Então chegaram as grandes escolas, né, com outros projetos, outras visões, e nós que tínhamos uma visão mais simples, né, focado mais na evangelização, então isso não corresponde, assim a juventude, as famílias não buscavam mais tanto o nosso estilo, né, queriam outro estilo novo, né, mais focado para vestibular, que era normal da vida, né? Então, nós queríamos continuar a missão com a juventude e buscávamos um novo. Então, foi quando encontramos a Fazenda da Esperança, né? As duas grandes figuras, ou três talvez, né? Seria a irmã Judite, que é a nossa superiora geral da época, né? O Frei Hans, e a irmã Eliane, que era a nossa superiora provincial aqui no Brasil, né? E junto com outras irmãs também que vieram da Alemanha, né? Então começaram essa aventura na Fazenda da Esperança. No início foi focado assim, em muitos projetos novos, né? Junto com a Fazenda da Esperança, a vivência concreta mesmo, né? Junto, né? Aos acolhidos e acolhidas, e assim, um jeito de buscar o novo. E também o grande ponto que a gente assim, precisa sempre lembrar foi que nós fizemos juntos uma aliança, né, junto Fazenda Esperança em nós, com esse compromisso de rezarmos uns pelos outros, né, principalmente na dezena do texto que a gente começou naquela época e continua até hoje, sempre rezando no meio da Ave Maria, no primeiro mistério do terço, pedindo, Senhor, que renove a sua aliança entre nós. Então, esse compromisso sempre nós tivemos. Que renova a sua aliança entre nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E outro ponto importante que a gente queria aprender com os acolhidos e acolhidas, né, a viver o Evangelho nos dias de hoje. Então, digamos assim, o início foi isso, buscar viver o Evangelho. Para isso fizemos esta aliança. As irmãs e as nossas formandas, né, as jovens que queriam ser religiosas, também foram inseridas e começaram a viver junto com os acolhidos e acolhidas. No início foi assim, muito junto mesmo, morar juntos e fazer projetos juntos, né? Isso foi o início, né? E depois foi tendo os desenvolvimentos, né? As nossas irmãs foram, por exemplo, para Coroatá, onde foi assim, um grande projeto junto com a Fazenda da Esperança, né? E assim foram se desenvolvendo, né? Vários projetos, né? Hoje, assim a gente pode dizer que talvez são outros focos, né? Hoje as irmãs trabalham mais na formação das lideranças, né? Seja na escola de comunhão, seja também, continua o atendimento, né? Então, por exemplo, nas Pedrinhas e no Centro Feminino, tem irmãs que atendem realmente individualmente as irmãs, hoje também mais na área, digamos assim, de acompanhamento psicológico e outros meios, né, terapêuticos, né? Então, isso hoje assim, foi um desenvolvimento. E também que sempre foi forte foi a evangelização. Então, aqui no Centro Feminino, também lá nas Pedrinhas, então toda essa parte de liturgia, de catequese, está ligado com as irmãs. E com as nossas jovens, né, por exemplo, noviça, elas dão também catequese, elas preparam assim, todo para a liturgia.
E o acompanhamento pessoal também é sempre um ponto importante, né, junto à Fazenda da Esperança, né, com as meninas, com os meninos, né. E aqui em Guaratinguetá tem uma peculiaridade que eu gosto muito, é a integração das acolhidas com as irmãs idosas, né. Uma vez por mês, por exemplo, as jovens que estão nessa escola que se chama Aprofundamento do Carisma, então elas passam uma tarde na nossa casa. Aí tem uma tarde de formação da espiritualidade franciscana, lá no nosso quintal, que é um próprio, né, para esse acompanhamento franciscano. E depois nós rezamos juntos, né, com as irmãs e fazemos uma partilha, né, tomamos um lanche juntos, né? Então isso é um ponto que eu gosto muito, né? E na própria capela também, né? As jovens são as responsáveis por toda a liturgia na nossa capela. Eu acho que é um ponto assim, muito importante na própria recuperação das jovens, né? Elas ajudam a limpar a capela e toda a parte de liturgia, né? São as meninas que fazem, né? E as nossas noviças que preparam as jovens para assim, esse aprendizado, né? Então é um jeito de se recuperar também. Então, essa convivência com a Fazenda da Esperança, a gente pode dizer assim, não é que nós ensinamos, mas é mútuo. Nós convivemos, né, no nosso cotidiano, ajudamos muito na formação, realmente colaboramos, né? Mas nós aprendemos muito, nós recebemos muito também, né? Então é mútuo, né? Então nós somos muito, muito gratas a Deus, né, que colocou essa oportunidade na nossa vida. Consideramos realmente como um presente de Deus. Vocês viram esse programa? Viram como é bonito o trabalho das pessoas que são radicais na resposta que dão ao chamado de Deus? Essas irmãs trazem para nós o espírito de Francisco. Na Fazenda ele já existe por causa do Frei Hans, por causa da dedicação aos que sofrem, mas as irmãs trazem uma marca característica de Francisco e de Maria. No coração de cada pessoa existe esse chamado de Deus, esse chamado a se doar, esse chamado a seguir Jesus, a acompanhar aqueles que sofrem. E é muito importante a gente escutar e dar uma resposta. Mas então agora a gente se despede e até o próximo programa Fazendo Esperança.